Eu quero falar aqui hoje, nessa manhã de ceia, sobre a influência da paternidade na vida de um filho. Nós vamos falar sobre isso. É Dia dos Pais, o tema ele converge para o que nós vamos refletir. E eu quero que você abra aí Gênesis capítulo 39, verso 1. Gênesis 39, versículo de número 1. Deus abençoe os voluntários, obreiros, diaconisa Nath pelo café, a Catherine também. Deus abençoe, tá, filha? Você e seu esposo. Em nome de Jesus. Gênesis 39, 1. Nós vamos refletir sobre a influência da paternidade na vida de um filho e vamos refletir um pouquinho sobre a influência de Jacó sobre José. Diz assim o texto: José havia sido levado para o Egito, onde o Egito Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este egípcio, ou Potifar, percebeu que o Senhor estava com José e que fazia prosperar tudo o que ele realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou aos cuidados de José a sua casa e confiou a ele tudo o que possuía. Desde que deixou José cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do... Por causa de... Irmão, Egito era uma terra pagã. Potifar era um pagão. Adorava ídolos. Mas a Bíblia diz que ele prosperou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Versículo 6. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa. Isso aqui é muito importante você guardar essas duas coisas, que a casa de Potifar prosperou por causa de José, pelo amor que Deus tinha por José, e que José era atraente e de boa aparência. Quando se fala atraente, não se diz a respeito de beleza. A beleza fala aqui, boa aparência. Atraente é porque José ele tinha um porte formoso. Esse texto que a gente acabou de ler, a gente vai refletir um pouquinho sobre essa questão da influência. Quando eu olho para a vida de José, percebo ao que ele é submetido. José ele tinha aproximadamente 17 anos, segundo os estudiosos, quando ele foi vendido como escravo. Diga comigo, 17 anos. Quando se tem, Alex, 17 anos, você ainda não é um homem. Sim ou não? Você ainda não é um homem. Você com 17 anos, você ainda não é uma mulher. Mas quando você tem 17 anos, você já tem noções sobre algumas questões da vida. Você já também não é uma criança. Você já também não é um adolescente. Você já tem algumas noções sobre a vida. Com 17 anos, você já tem, Pamela, discernimento se você teve uma infância traumática. Com 17 anos, você sabe se você teve uma infância abusiva. Com 17 anos, você consegue ter uma noção se a sua infância foi boa, se a sua infância foi ruim. Com 17 anos você acaba tendo discernimento se você cresceu com carinho, com amor, com segurança e que te deram uma percepção positiva a respeito da sua família. Com 17 anos você não tem uma visão completa da vida, mas você tem uma visão ampla sobre um pouquinho da sua história. Eu conversava com a minha esposa e a Heloísa, muito inteligente do jeito que é, as crianças elas têm uma percepção. Ela foi brincar na casa de um amiguinho. E essa casa dessa família é uma casa muito grande, uma casa muito boa. Um pessoal que tem uma condição de vida muito bacana. E aí a gente conversando no almoço, olha a percepção de uma criança de 7 anos. Ela falou, nossa pai, a casa do fulano lá é casa de quem tem dinheiro, né? Eu olhei assim, eu falei, essa conversa aí tá estranha. Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque a nossa casa é muito boa, eu gosto da nossa casa.
mas aquela casa lá é grande, viu, pai? Eu falei, tem uma piscina. Ele falou, não, sabe o que é, pai? Porque a gente fica pensando nessas coisas. Eu falei, olha só, uma criança de 7 anos pensando sobre essas coisas. Então, com 17 anos, a gente acaba entendendo que a gente tem uma percepção sobre as coisas da vida que a gente viveu. Isso de acordo com a experiência de cada um. Com 17 anos, a gente tem uma percepção das experiências que a gente viveu. E a verdade é que até os 17 anos, você já viveu muita coisa. Eu me lembro com 17 anos, evangelista Alain, que o meu sonho era tirar minha habilitação, minha carteira de motorista. Quem passou por esse sonho aqui também? Irmão, não consegui tirar com 18 e eu também percebi que se eu tivesse tirado com 18 anos, meu pai não ia deixar o carro na minha mão. E aí vai começando algumas frustrações. Mas até os 17 a gente já viveu bastante coisa. Você não é um homem, uma mulher experimentado, mas você já adquire um certo tipo de experiência. Até porque com 17 anos você já não é mais criança. Você já conheceu muita coisa. Agora com 17 anos você já é um jovem. Com 17 anos a sua mãe já não fica preocupada mais se você vai na padaria sozinho, se você vai tomar um ônibus sozinho. E se sua mãe se preocupa com você com 17 anos com esse tipo de coisa, precisa tomar cuidado. Porque com 17 anos você já tem um certo tipo de experiência. E quando a gente olha para José, quando José é traído pelos irmãos e vendido como escravo, ele tinha a idade de quantos anos? Quantos anos? 17 anos. Então quando ele tinha aprendido muitas coisas, quando José já tinha visto praticamente de tudo, ele é vendido como escravo, ele é traído. O versículo 2 do texto que a gente leu, não precisa se abrir, eu só quero enfatizar aqui, diz o seguinte: ele já tinha visto muitas coisas, e ele é traído pelos irmãos, ele é enganado pelos irmãos e vendido como escravo. Só que o versículo 2 diz o seguinte, não sei se vai dar para pôr aí, Gênesis 39, 2 diz: e o Senhor estava com José, e foi homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Olha só, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Isso aqui é muito importante a gente poder observar, porque nesse exato momento do texto, José está sendo vendido como escravo. José está sendo arrancado das mãos do seu pai. Preste atenção, redobre atenção, deu algum probleminha com a luz lá, mas já corrigiram. Escute isso. Ele está sendo arrancado das mãos do seu pai, arrancado. Ele está sendo traído pelos seus próprios irmãos de sangue, e ele está sendo vendido para um homem chamado Potifar. Ou seja, a reviravolta que acontece da noite para o dia na vida de José. Ele era o filho talvez preferido, não é que ele era o filho preferido, Jacó tinha um carinho especial, porque José era o filho da velhice de Jacó. Jacó, ele tem esse filho, que era um filho da promessa, já no ápice da sua idade, já no auge da sua idade, e esse filho, não bastante Israel, além de ser filho da sua velhice, é filho da esposa a quem ele amava, que era Raquel. Lia, ele recebeu de presente por causa dos anos que ele trabalhou lá, de Labão. Quem lembra disso? Que ele trabalhou 7 anos, depois ele foi enganado, e aí ele trabalhou mais quantos anos para casar com Raquel? Quantos anos? Então no total ele trabalhou quantos anos por Raquel? 14 anos. Então tinha um significado, pastor Diego, especial sobre a vida de José. Só que quando a gente vê que ele é arrancado dos seus pais, quando ele é traído pelos seus irmãos, você precisa prestar muita atenção nisso aqui. Ele é arrancado das mãos do seu pai, da noite para o dia. Nós assistimos um filme, eu e minha esposa, a Lolo, que eu queria indicar muito a você, principalmente nesse tempo de racismo que a gente tem percebido. Acho que todos aqui viram o vídeo lá do motoboy que foi esculachado pelo rapaz, sofreu preconceito, né, por aquele cara que eu não quero dar aqui nem adjetivo sobre o que eu acho a respeito disso. Depois você veja, tem naquela TV que o Alex ele vende os canaizinhos para o pessoal. Se você não tem, procura ele depois, o Jean. 12 anos de escravidão. Fala da história de um homem que conseguiu sua liberdade, ele era negro, é baseado em fatos reais, e ele foi fazer uma apresentação porque ele era músico, e ele foi sequestrado e vendido como escravo novamente. Isso, queridos, esse filme ele é muito poderoso, e dá para a gente ter uma noção do que está acontecendo com José.
É a mesma coisa que você sair daqui hoje para poder ir na feira comer um pastel, você recebe uma pancada ou alguém desce num carro, enquadra você, te coloca dentro de um carro e a partir dali você já não é mais dono de você mesmo. Você não controla a hora que toma banho, a hora que come. E é esse o cenário que acontece com José. José, ele é arrancado da sua realidade, da sua família, ele é tirado dos seus pais. A sua túnica colorida, de mangas talares, ela é rasgada, eles matam o animal, jogam o sangue do animal, levam para o pai deles e diz, ó, José morreu. E ele é tirado de maneira abrupta da sua família. Só que o versículo diz que Deus era com José. E mesmo nesse cenário, ele prosperou e foi morar na casa de Potifar. Diga aleluia. A primeira reflexão que eu quero fazer com você, dentro desse sentido, é que às vezes você pode olhar ao redor e parece que você está numa prisão. Às vezes você pode estar como José, bispo, eu estava vivendo uma realidade de vida, a minha vida estava indo tudo bem, de vento e popa, e parece que tudo virou de ponta cabeça. E aí você acha que está numa prisão, você acha que não está prosperando, você acha que está tudo dando errado, só que Deus vê com uma ótica diferente, porque Deus ele trabalha com propósito, Deus não trabalha com proposta. Talvez na sua ótica está tudo dando errado, na sua ótica você está escravizado, na sua ótica, sabe, você parece que está preso, nada começa a acontecer na sua vida. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida nessa manhã. Talvez a proposta está ruim, talvez a realidade que você está inserido hoje está ruim, mas deixa eu dizer uma coisa, talvez a proposta está ruim, mas o propósito de Deus está prevalecendo. Então, pastor, se por mais que a proposta esteja ruim para você hoje, mas o propósito esteja prevalecendo, para Deus está bom. Porque quando eu olho para a vida de José, ele foi vendido como escravo, separado do pai, enganado pelos irmãos, mas Deus estava com ele, falou assim, eu estou aqui, está tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta, será que no meio do olho do furacão, disso que você está vivendo, você pode dizer assim, cara, eu estou passando pelo maior perrengue da minha vida, mas Deus está comigo? Diga comigo, a proposta pode estar ruim, mas se eu estiver no propósito, eu estou no lucro. A Bíblia diz que ele estava acabando de entrar na casa de Potifar como escravo, mas a Bíblia diz que Deus estava com ele e que ele era próspero. Agora olha para mim, Alex, um mínimo de consciência possível, diaconisa Nath. Como que alguém saindo do conforto da casa do pai, de filho preferido a escravo, o escritor pode dizer que Deus era com ele e que ele estava prosperando? É só na ótica do céu, irmão, que você pode olhar para uma vida dessa e dizer assim, o cara estava arrebentando. Porque, irmão, vamos ser sinceros, se você sabe que Deus está contigo e você está prosperando, irmão, o que mais você quer? Só que olha o cenário. Agora tem uma informação muito importante que você precisa saber. Essa informação é de que os escravos eram vendidos da seguinte maneira. Escute isso. Escute isso. Existia um mercado de escravos. Quem já ouviu falar sobre isso? Mercado. Existia um mercado de escravos. Então, se tinha um escravo doente, fraco, com as unhas amareladas, os dentes podres, automaticamente se percebia que aquele escravo não valia muito, porque ele viveria pouco. Os melhores escravos iam para as melhores casas. Agora olha só, diga comigo, Deus era com José e ele prosperava. Dentro de um mercado de escravos, José vai parar direto na casa de quem? De Potifar. Quem era Potifar, bispo? Oficial de Faraó. José não foi para o Egito de qualquer jeito. Bispo, por quê? Porque ele tinha um porte formoso. Quem lembra disso? Ele tinha um porte formoso. José era forte, ele era rosado, ele era robusto, ele tinha músculos e ele tinha uma boa aparência. Ele era forte, ele tinha qualidades. E quando ele é vendido como escravo, ele não vai para uma casa qualquer para limpar fossa. Ele não vai para ceifar cana, ele não vai para o campo colher espigas. Quando ele é vendido como escravo, ele vai direto para a casa de Potifar. Diga assim, ele foi direto para a casa de Potifar. E aqui eu aprendo uma lição valiosa, e se você tem fé para receber isso, levante a sua mão, irmão.
Eu quero dizer para você que eu aprendo aqui que quando Deus está contigo, até como escravo, você vai estar no melhor lugar que um escravo pode estar. Dentro de um mercado de escravos, José ele não vai para qualquer lugar, ele vai para a melhor casa, ter a melhor função. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: quando Deus está contigo, até o pior que acontece na tua vida, Ele dá um jeito de você arrebentar nessa terra. Você não entendeu isso ainda não. Se você tivesse entendido, pelo menos você tinha rachado a palma da mão aí com essa palma. Escute isso. O cara foi vendido como escravo, não foi? Ele foi arrancado. Sabe o que é arrancado? Abruptamente. Sabe aquela casquinha de ferida, quando você cai e rala e aquela casquinha de ferida ela fica? Sabe o que aconteceu com José? Arrancaram ele da família dele, da realidade dele. Só que o texto que a gente leu diz que quando ele chega na casa de Potifar, o que acontece? Escute aqui. Ele é vendido como escravo. Diga comigo assim, ó, tinha tudo para dar errado. Mas não deu. Talvez tenha alguém olhando para a ADAP hoje e dizendo assim, tem tudo para dar, mas não deu. Talvez olharam para o seu casamento, Ju, e disseram assim, tem tudo para dar errado. Mas olha para o seu marido e diga assim, não deu. Talvez olharam para a tua casa, para a tua família, Vanessa, e disseram assim, tem tudo para dar errado. Mas olha você aqui, não deu. Quando eu olho para José, os irmãos falaram assim, cara, nós vamos vender esse maldito, esse desgraçado, porque o nosso pai prefere ele. Só que existia uma palavra chamada bênção de Deus sobre a vida dele. E a Bíblia diz que ele chega no cenário de escravo na casa de Potifar. Versículo 3, ele começa a servir na casa de Potifar. E aí diz o texto o seguinte, quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que ele fazia prosperar tudo que José realizava, agradou-se de José e tornou ele administrador dos seus bens. Deixa eu te fazer uma pergunta, que escravo que administra os bens do seu senhor? Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, a gente já leu isso. Agora eu quero entrar de questão no tema, a influência da paternidade na vida de um filho. Vamos lá? Você já parou para perceber que tem coisa que acontece na vida do pai, que acontece na vida do? Você já viu o caso de que o pai era um cachaceiro e quando o filho cresce ele se torna o quê? O pai era uma tranqueira, o filho cresce, o que o filho se torna? Uma tranqueira. As histórias parecem que vão se repetindo, os espíritos familiares, né, como alguns costumam dizer, vai visitando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. O pai bebia muito, aí o filho também bebe muito. O pai era prostituto, era mulherengo, aí o filho também. A gente vai olhando e percebendo que as pessoas vão dizendo assim, né? Isso aí vai passando de pai para filho, de geração em geração. Só que se você prestar atenção nas coisas que aconteceram na vida de José e você fizer um paralelo com o que aconteceu na vida de Jacó, você vai perceber algo interessante. E a primeira revelação que eu quero trazer para você nessa manhã é José, diga comigo, José era filho de Jacó. Essa é a primeira revelação, digo uau. Ô bispo, eu não estou entendendo, eu já sei isso aí desde o começo. Diga comigo, José era filho de Jacó. A história se A casa de Potifar começou a prosperar por causa de quem? A casa de Potifar prosperou porque Potifar trabalhava duro? A casa de Potifar começou a prosperar porque José era bom de negócio? A casa de Potifar prosperou por causa do amor de Deus a quem?
Agora vamos voltar no tempo. Lembra de Jacó quando ele trai o seu irmão, rouba a primogenitura, seus pais chamam ele e dizem assim: vai para a casa de Labão. Jacó chega na casa de Labão sem nada, começa a trabalhar, e quando ele começa a trabalhar, o que Labão diz? Ele diz: cara, minha casa está prosperando por sua... Ai meu Deus! Olha a influência de um pai na vida de um filho. Labão chamou Jacó e disse assim: cara, você não vai sair daqui. Daí vem aquele famoso texto que os pregadores da prosperidade começam a usar para enganar as pessoas. Quando Jacó olha para José e fala assim: cara, tudo que eu tenho aqui está arrebentando de crescer e prosperar por tua causa, me diga quanto você quer o seu salário. Jacó diz para José, aliás, Labão diz para Jacó: me diga quanto você quer receber e eu vou te pagar o seu salário. Então, irmão, ele diz: não sai daqui, porque tudo que eu tenho prospera, o negócio prospera, porque Deus te abençoa. Parece que eu vejo a cena, o filme, se repetindo. A bênção que estava sobre Jacó estava abençoando todo mundo à sua volta. A bênção que estava sobre José estava abençoando todo mundo à sua volta. Diga aleluia por isso. A bênção que estava sobre José prosperava toda a casa de Potifar. Ou seja, quando Deus coloca em alguém os seus olhos, não é só você que ganha, é todo mundo que está ao seu redor que é abençoado. Por isso que a prosperidade, pastor Diego, ela se diz respeito muito mais do que Deus vai fazer em todos à sua volta do que Ele vai fazer na tua própria vida. Agora olhe para mim. Agora você vai começar a entender o que é prosperidade. Está entendendo, filho? Está entendendo, filho? Deus prosperava a casa de quem? Diga comigo, de Potifar. Mas e José, bispo? Continuava escravo. Da vida de José emanava, fluía as bênçãos de Deus para a casa daquele egípcio. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando Deus ele coloca os olhos sobre a sua vida, Catherine, ele diz assim: cara, eu estou com essa menina, estou fechado com ela, não abro mão dela. Não tem nada e nem ninguém que pode mudar o que Deus vai fazer na tua vida, e através da tua vida Ele vai abençoar toda a tua casa, toda a tua casa. Tudo começa a dar certo. A gente já começa a ver se repetindo a história do pai na vida do filho. Quando você olha para a história de José, irmão, você vai perceber que mais adiante, você precisa se atentar a isso aqui. Diga assim: foi vendido como escravo, tinha tudo para dar errado, mas não deu. Diga, pelo contrário, começou a arrebentar. Só que mais para frente, como nem tudo é flores na vida de um homem, de uma mulher de Deus, a gente percebe que começa a dar certo, e aí a gente vai ver que ele vai ser tentado pela esposa de Potifar. Ele começa a prosperar na casa de Potifar, e tudo vai para a mão dele. E aí ele começa a pensar: caramba, eu era escravo lá atrás, e agora eu sou mordomo de luxo. Aí o que acontece? Vem a mulher de Potifar e coloca os olhos nele e fala: cara, esse cara é forte, esse cara é bonito, esse cara é charmoso. E eu vou dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa, Alan, se tem uma coisa, Daniel, se tem uma coisa, Felipe, pastor Diego, Esquerdo, Dedé, Israel, se tem uma coisa que você fica quando você está na presença de Deus, é bonito. Existe um brilho sobre a sua vida. Se tem uma coisa, irmão, que você fica, é bonito. Diga assim: tu fica bonito. Diga para quem está do teu lado assim: tu fica bonito quando está na presença de Deus. Agora olha para ele assim: se tirar Deus não sobra nada. Uma pessoa sem Deus é aquela pessoa carrancuda. Já viu? Sabe o que é carranca? Carranca é aquele desenho de madeira que o Pica-Pau fazia assim, que era aquele negócio comprido, sabe? Aquelas madeiras compridas, aquela carranca que ficava aqueles bichos com aquela cara azeda, amarga, nada para ele dar certo, nunca está feliz. A carranca da pessoa fica assim, aquela pessoa azeda. Se tem uma coisa que você fica quando você está na presença de Deus, é bonito. Irmão, você já conversou? Você já sentou para falar com alguém que está cheio de Deus? Você fica leve, não fica? Você fica leve. Você se sente bem. Você fala: pô, aqui tem uma unção, tem alguma coisa diferente.
José, olha o segredo, Dani. A Bíblia diz que Deus estava com José. O cara era lindo. E muitas vezes a gente atribui a nós mesmos essa beleza, não, porque eu me visto bem, eu sou um cara estiloso. Irmão, se tirar o Espírito Santo de você, não sobra nada, minha filha. Pode colocar Mary Kay, pode colocar glitter dourado sobre a sua vida, que não vai mudar a aparência do pecado. O que a mulher de Potifar estava cobiçando sobre a vida de José era o brilho que ele tinha. Quando Deus está com você, irmão, preste atenção, sempre vai vir uma seta de distração. Estava tudo dando certo para José, era hora dele começar a arrebentar. José já estava prosperando. Irmão, não tem como você querer tirar tudo de alguém que Deus escolheu para vencer. Não adianta, pode puxar teu tapete, pode puxar o teu tênis, pode puxar o teu chão, pode tirar o que for. Se Deus está com você, não tem conversa, não adianta querer derrotar quem Deus escolheu para ser vencedor. Aí aparece essa mulher como uma distração. Escute o que eu vou dizer, se você quiser anotar isso, anote para você nunca mais esquecer na sua vida. Nunca vem uma tentação antes de uma distração. O diabo, para te tentar, ele vai te distrair primeiro. Porque se você estiver distraído, você fica mais suscetível ao ataque. Por isso o perigo das distrações. O inimigo, ele vai tentar primeiro te distrair. Porque o homem de Deus, ele nunca cai. Olhe para mim e redobre a atenção. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela nunca cai. Ela vai caindo. É um erro aqui hoje, pequenininho. Depois é um outro errinho, pequenininho. E quando você vê de erro em erro, você vai levado ao abismo. As distrações nos impedem de chegar ao destino. Eu me lembro, querido, quando eu fui para o Rio de Janeiro pela primeira vez para dar palestra para líderes na igreja Comunidade Aliança, Nova Aliança, Comunidade Nova Aliança, do apóstolo Juliano. Fui lá para dar um treinamento, para poder pregar lá. Eu me lembro que eu fui de carro para lá, para o Rio de Janeiro. É depois do Rio de Janeiro, é como se fosse interior do Rio de Janeiro. Então depois que você chega ali no centro do Rio de Janeiro, passamos por Niterói, passamos pela ponte de Niterói. Só que aconteceu uma coisa interessante durante o trajeto que eu quero compartilhar com você. A previsão da nossa viagem era de 4h30 às 5 horas. Ou seja, nós saímos aqui às 10 da manhã. Nós deveríamos chegar lá no máximo às 3 horas da tarde. Sim ou não? Se a previsão é essa. Nós saímos daqui praticamente 10 da manhã. E chegamos lá à meia-noite. E o pastor, ele falou: ô bispo, eu só preciso ir ali fazer uma entreguinha. Ele é comerciante, ele trabalha com lingerie, ele é fabricante de lingerie. Nova Friburgo é o centro ali, né, epicentro dessa fabricação de exportação nacional e até internacional. E ali, ele falou: eu tenho uma entreguinha para fazer em Bauru. Nós estamos indo ali, vamos pegar a Dutra, mas eu só vou dar uma quebradinha ali, nós vamos entregar numa outra loja, eu vou passar num cliente. Irmão, e nós fomos passando. Passava num cliente. Aí quando a gente chegou no Rio, ele queria que eu visitasse lá uma fazenda, um sítio, onde ele foi recuperado das drogas. Ele queria me apresentar a pastora, o esquadrão da vida lá, onde ele foi recuperado das drogas, onde ele fez o tratamento. Paramos lá. E aí, quando eu cheguei lá, meia-noite, irmão, eu não tinha disposição nem para tomar um café. Fizeram uma recepção para mim, sabe, o pessoal queria bater papo, conversar. E eu estava, irmão, acabado. Praticamente 10 horas dentro de um carro. Sabe o que é isso? A distração, ela faz com que você demore de chegar até o teu propósito. As distrações, elas ficam travando você. A distração faz você chegar atrasado no seu destino. E muitas vezes quando as coisas começam a dar certo, é isso que o diabo quer fazer. Ele quer causar distração. Você perceba que a mulher de Potifar era um projeto do diabo de distração na vida de José. Quando a gente olha, preste atenção. Em mais alguns minutos eu encerro. Escute isso. Quando a gente olha para a vida de José, a gente vê, Catherine, que quando a mulher de Potifar dá em cima de José, o que ele faz? O que ele faz, igreja? Ele se afasta, diga comigo, ele se afasta.
Diga, ele se afasta. A mulher de Potifar vai dar em cima dele, ela quer ter relação com ele, ela quer se deitar com ele, ela quer consumir o ato com ele, ela tem atrações por ele, ela tem desejo por ele. E aí quando a gente vê que ela agarra José, e que José, sendo agarrado, ele sai correndo daquela mulher, irmão, mulher de Potifar era top no Egito, tá? Se fosse nos dias de hoje, ela teria a melhor maquiagem, ela teria lipo, ela teria silicone, ela teria tirado gordura de não sei de onde, colocar não sei de onde. Era aquela mulher top de linha. Top de linha. E alguns estudiosos dizem que era costume e prática dela se deitar com vários tipos de escravo que ela desejasse. Agora, quando a gente olha para a história de José, a gente acha lindo, a gente fala, não, Deus estava com esse cara. Esse cara estava cheio de Deus, para ele poder resistir a essa mulher, a ponto dela rasgar as suas vestes e ficar com ela nas mãos, e ele sair correndo. Irmão, qualquer um pensaria, não, esse cara aí é gay, esse cara é homossexual, para ele não ter pegado a mulher de Potifar. Ou esse cara estava encharcado no óleo que não era óleo de pastel de feira, era o óleo do Espírito Santo. Ele estava encharcado. Só que eu vou dizer para você, irmão, não tinha anjo do lado de José, diga aleluia. A Bíblia não diz em nenhum momento que Deus estava protegendo José da tentação, diga aleluia. A Bíblia só diz que Deus estava prosperando José, ponto. Agora vai fazer sentido para você a revelação que eu disse lá no começo. Qual foi a revelação que eu te disse? De quem José era filho? De quem ele era filho? Isso mesmo, ele era filho de Jacó. Essa é a grande revelação da manhã. Se você não sabe, isso aqui é o básico da psicologia. Básico. Nós temos o pastor Diego, que é psicólogo de profissão e formação. Tudo que você entende sobre o mundo, você recebeu do seu pai. Tudo que você entende sobre o mundo ao seu redor, você recebeu do seu pai. E se você não teve pai, fica tranquilo, depois eu vou te explicar isso. A sua percepção de mundo. Mas tudo que você entende de mundo, a sua percepção sobre o mundo, você recebeu do seu pai. Agora, quem tem pai, o que você entende sobre o mundo veio pela percepção que você recebeu do seu pai. Por que, bispo? É a percepção de mundo que eu tenho veio do meu pai. Porque nós repetimos e reproduzimos o que a gente vê o nosso pai fazer, o que a gente vê a nossa mãe fazer. Eu, por exemplo, quero dar um testemunho particular. Eu me irritava muito no trânsito. Eu era um cara violento no trânsito. Eu acelerava o carro, eu arrumava briga, eu entrava em qualquer buraco que desse para eu poder entrar com o carro. Por quê? Porque isso era um reflexo que eu via do meu pai. Está aqui o meu irmão, não vai deixar eu mentir. Isso aí era característico do meu pai até hoje. Meu pai é daquele tipo que está dirigindo, se ele toma uma fechada, se alguém entra no lugar que ele achou que não deveria entrar, ele xinga, ele abaixa o vidro, ele vai para a porrada, andava com um revólver dentro do carro. Doido! Qual foi a percepção de mundo que eu tinha? Isso! Agora hoje meu comportamento é diferente, diga aleluia. Eu conheci Cristo, irmão. Hoje eu estou em Cristo. Mas a gente sempre repete o comportamento do pai. Se você parar para perceber, você tem características, pode ser mulher que está aqui, você tem trejeitos, você tem características do seu pai. Porque o nosso mundo é formado a partir dessa concepção da paternidade. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Isso aqui é muito forte. O pai cria impressão no mundo do filho. Os pais criam impressão no mundo do filho. A gente sempre repete o comportamento dos pais. E essa é a responsabilidade de um pai. Você que está aqui essa manhã e me ouve, que é pai, você que é mãe. E quando eu estou falando do pai aqui, eu estou dizendo do pai e da mãe. Nós somos responsáveis por colocar limite nos filhos. Limite nos filhos. Diga, é responsabilidade minha. É você que põe limite no seu filho. Não é a escola que educa o teu filho, não é a salinha da igreja que educa o teu filho. É você que põe limites no seu filho. É o pai que diz o que o filho pode e o que o filho não pode fazer. É o pai que vai mostrar os melhores caminhos. Pois o filho não se preocupa muito com o que o pai fala, o filho se preocupa com o que o pai faz. O filho não se preocupa com o que o pai fala, o filho se preocupa com o que o pai...
Ele não aprende com o que você manda ele fazer, ele aprende com o que você faz. Então não tem como você dizer para o seu filho, cuide da saúde, se você come tudo que aparece pela frente. Caso interessante, eu creio que eu estava com um problema de colesterol elevado, e aí minha esposa pegava no meu pé. Você precisa tomar conta desse colesterol. Você não pode tomar um refrigerante. A fritura. Não sei o quê. E eu fiquei pensando comigo assim, eu falei, meu amor, a gente come as mesmas coisas, tudo, às vezes eu como um pouco mais, é característico do homem, né? Comer um pouquinho mais, eu como um pouquinho mais. Quem come só um pouquinho mais aí que a esposa aí, diga amém. Tem mulher que bate bem igual um homem. Mas eu pensei comigo assim, eu falei, cara, se o meu colesterol está elevado, provavelmente o dela deve estar também. E não deu outra, ela foi fazer uma bateria de exame um tempo atrás, o que acusou? Colesterol alto. Fomos levar minha filha para fazer uma bateria de exame também no ano passado, o que acusou? Colesterol levemente elevado. Então não adianta eu pensar que sobre a vida dela não vai estar do mesmo jeito que o meu. Por quê? Porque os filhos, eles ouvem mais aquilo que você faz do que aquilo que você fala. José era filho de quem? José era filho de quem? E nós vemos José vencendo tentações, virando governador, e a gente pensa que foi mágica. Glória! A gente olha para José e pensa que José arrebentou, virou governador de uma hora para outra, que Deus tinha um propósito na vida dele. Você já ouviu alguém dizer assim, cara, Deus tem um propósito na sua vida, e aí você fala assim, não, Deus tem um propósito na minha vida, eu vou arrebentar. Não, primeiro você vai ser arrebentado. A gente olha para a história de José e a gente fala, cara, não, estava escrito. Quantas vezes você já pensou assim, não, estava escrito para fulano ser isso? Sim ou não, irmão? Seja sincero. Só que a gente se esquece do mais poderoso. Diga assim, bispo, o que era o mais poderoso? Diga, o que era o mais poderoso? É que ele era filho de Jacó. Ô bispo, José era filho de Jacó? Era. Ele era simplesmente filho de um homem que lutou com um anjo e venceu. Ele era um filho de um homem que lutou contra Deus e prevaleceu. Ele era filho de um homem que trabalhou 14 anos por amor à mãe dele. E agora quando eu vejo a mulher de Potifar agarrando José, a primeira coisa que vem é a impressão que o pai causou no filho. Ele diz, calma aí, tem alguma coisa errada. Meu pai trabalhou 14 anos para se casar, como é que eu vou me deitar com uma mulher que não é minha? José resistiu à tentação, não é porque era cheio de Deus, mas é porque ele tinha a impressão do pai causada nele. Ele diz, calma, essa não é a referência que eu tenho dentro de casa. Ô bispo, como é que eu consigo fazer para discernir quem é discípulo dessa igreja, quem é filho espiritual do Senhor? É quando você vê que tem uma imagem estampada do pai no filho, tem caráter, é a pessoa que reproduz aquilo que vê no pai. Bispo, José era cheio de Deus, mas o que livrou ele da tentação foi ver a imagem do pai estampada no filho. Às vezes eu converso com a minha mãe diz assim, filho, quantas vezes eu ia para a padaria, para o açougue, para o mercado, eu não tinha onde colocar a cara, porque o seu pai conhecia todas as mulheres do bairro. Antes de me converter a Cristo, eu era terrível, mulherengo. Meu irmão está aqui, mulherengo. Todos os nossos irmãos, porque ia passando de pai, o caráter do pai é estampado no filho. Agora quando José está vendo aquela mulher o agarrando, tentando seduzir, ele diz, cara, o meu pai trabalhou 14 anos pela minha mãe, eu sou filho de promessa. Cara, meu pai trabalhou 14 anos, e esses 14 anos, evangelista lá, a Bíblia diz que pareciam poucos dias pelo tanto que Jacó amava Raquel. Ele olha e diz assim, cara, não, eu não vou se deitar com a mulher de Potifar. Se meu pai trabalhou 14 anos por amor à mulher, sabe o que ele estava querendo dizer? Esse não é o modelo que eu tenho. Deixa eu te fazer uma pergunta, qual é o modelo que você tem?
Qual é o modelo que tem influenciado a sua vida? Irmão, olhe para mim, se atente a essa informação. Aonde que está na Bíblia que Deus fez um pacto ou uma aliança com José para abençoar ele? Me mostra onde está isso na Bíblia. Diga comigo, não existe. Diga mais alto e forte, não existe. Diga para mim aonde que tem na Bíblia que José fez um pacto com Deus para Deus o abençoá-lo. Não tem. Me diga onde tem na Bíblia se José fez alguma coisa para agradar a Deus e Deus o abençoou por isso. Não tem. Olhe para mim, redobre sua atenção. Bispo, Deus não fez pacto com José. José não fez nada para obedecer. Você não vai encontrar isso. Deus estava abençoando José por amor à aliança que ele tinha a Jacó, seu pai. Ou seja, pastor, Deus fez uma aliança com Jacó e falou: cara, eu te amo tanto que eu vou abençoar a tua primeira, a tua segunda, a tua terceira e tua quarta geração. Você será poderoso na terra. Ou seja, José não fez esforço nenhum. Ele só estava sendo alvo da graça de Deus. E eu encerro aqui. Pastor, então está explicado porque eu estou vivendo toda essa tragédia que eu vivo hoje. O meu pai era um alcoólatra. O meu pai era um beberrão. O meu pai era um prostituto. O bispo, tudo que eu estou vivendo na minha vida é porque o meu pai, ele não conseguiu estampar na minha vida as marcas de um homem abençoado. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Lê do engano que você está pensando. Ô bispo, mas meu pai não tem aliança com Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Recebe isso aqui no teu espírito, porque isso é forte demais. Abraão era filho de um idólatra, irmão. E Deus, ele usa a vida de Abraão para começar uma nova história. Talvez o seu pai não teve aliança com Deus, mas eu digo que vai começar um novo projeto de Deus através da sua vida. É através da sua casa. É através da sua... Ah, meu irmão, levante sua mão para receber essa palavra. Talvez você não foi alvo dos bens de Deus através da aliança que Deus tinha com seus pais. Não tem problema, mas a partir de hoje o Senhor estabelece uma aliança de amor com a sua casa, com a sua vida, com seus filhos, com a sua família, com a sua casa. E a partir de hoje a sua casa será alvo da bênção de Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Diga comigo, o pai de Abraão era idólatra. A aliança de Deus, diga, a aliança de Deus começou através de Abraão. Sabe o que você vai fazer a partir de hoje? Sabe o que você vai fazer a partir de hoje? Você vai ligar para o teu pai hoje: bispo, o meu pai me abusou. O meu pai me abusou sexualmente. O meu pai me abusou fisicamente. Eu era espancado, eu não era corrigido pelo meu pai. Não tem problema, deixe para trás tudo que aconteceu. Abençoe a vida do teu pai. Ore pela vida do teu pai. Bispo, mas o meu pai não tinha uma aliança com Deus. Abraão também não tinha. Começou através da vida dele. Se não começou através da vida do seu pai, vai começar através da tua vida. Se não começou através da vida do teu pai, vai começar através da tua vida. Se não começou através do seu pai, aponta para 3 pessoas pelo menos e diga assim: vai começar através da tua vida uma aliança com Deus. Daniel, vai começar através da sua vida uma aliança com Deus. Se não tinha com seu pai, se estava sobre o seu pai, vai vir sobre você, sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Mas uma onda do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus está se derramando sobre a sua vida. Diga assim: não importa quem foi meu pai, mas importa quem é o pai do meu filho. Ah, meu Deus do céu, irmão, você não está entendendo o peso disso aqui, você não está entendendo. Não importa quem foi o meu pai, quem importa é o pai do meu filho. Diga aí, você que está mulher aqui, ó, não importa quem foi minha mãe ou meu pai, mas importa quem será a mãe da minha filha, a mãe do meu filho. Diga isso mais uma vez: não importa quem foi meu pai, quem importa é o pai do meu filho. Eu quero te perguntar: quem é você? O maior legado que eu quero deixar para minha família é a minha filha ser alvo das promessas que Deus tem sobre a minha vida.
Ninguém vai poder tirar isso dela. Podem fazer como tentaram fazer com José Evangelista, né? Podem tentar tirar tudo da Emily, podem tentar tirar tudo da vida da Jennifer, mas se você tiver uma aliança com Deus, cara, eu quero dizer para você que os seus filhos não serão desassistidos, seus filhos não vão mendigar o pão. Deixa eu dizer uma coisa para você: para de querer trabalhar igual um louco para deixar dinheiro, deixar legado, para você deixar herança. Deixe uma aliança com Deus para a vida dos seus filhos. Deixe a promessa de Deus sobre a vida dos seus filhos. Isso é paternidade. É você nos últimos dias, seu filho olhar e dizer assim: cara, meu pai não deixou muita coisa, mas ele deixou uma herança sobre a minha vida. E essa herança é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Não importa quem foi seu pai, isso é libertador. Se seu pai foi uma bênção, amém. Se seu pai não foi uma bênção, amém de mesmo jeito. Diga bem alto e bem forte, grite comigo: não importa quem foi o meu pai. Diga assim: o que importa é quem é o pai do meu filho. Oh Jesus, diga sobre a minha vida: repousa uma aliança com Deus. Diga isso, levante sua mão direita, por favor, a mão direita. Diga: sobre a minha vida e a minha casa, a minha aliança com Deus, o meu pacto com Deus alcançará os meus filhos, alcançará os meus netos, porque eu tenho uma aliança com Deus.